Olá, seja bem-vindo ao curso introdutório de Educação Digital e Cybersecurity. Nesse momento, iremos abordar os conceitos básicos de educação digital com ênfase na segurança online. Como contexto introdutório, iremos fazer uma abordagem em relação à história das ferramentas digitais e a sua evolução. A humanidade sempre buscou formas de otimizar tarefas e armazenar informações. E com a Revolução Industrial, vieram as primeiras máquinas de cálculo e, posteriormente, a educação digital. A evolução das ferramentas digitais permitiu que a tecnologia se tornasse mais acessível e transformasse a vida cotidiana. Os primeiros computadores, que surgiram por volta da década de 40 e 60, foram, dentre eles, o primeiro, o ENIAC, que foi o primeiro computador de grande escala, e que ocupava uma sala inteira. Ele tinha finalidade para uso militar. Após isso, tivemos o IBM 701, que foi o primeiro computador comercial da IBM voltado a grandes corporações. Na década de 50, tivemos uma grande revolução para a indústria, que foi o surgimento dos transistores, que com isso trouxe a redução do tamanho dos computadores e o aumento da eficiência energética. A popularização dos computadores, que aconteceu por volta de 70 e 90, teve com grande relevância o Intel 4004, que foi o primeiro microprocessador que permitiu a miniaturização dos computadores. E durante a década de 70 e 80, tivemos o início da era dos computadores pessoais, que teve, de grande relevância, o Apple II e o IBM PC. Em 85, temos um dos grandes responsáveis pela popularização dos sistemas operacionais gráficos, que foi o Windows. E na década de 2000, temos a computação portátil e a era da internet. Por volta de 2000, temos laptops mais acessíveis, que muitas vezes substituíram desktops, computadores gigantes que ocupavam muito espaço nas mesas. No presente, temos um assunto que está muito em tona, que são as IAs e a computação em nuvem. E com isso temos o processamento remoto e inteligência artificial que revoluciona cada vez mais o uso dos computadores. Voltando um pouquinho, temos o avanço dos smartphones. Inicialmente, na década de 2000, tínhamos dois grandes players no mercado, que eram BlackBerry e Nokia. Eram marcas hegemônicas no mercado de celulares. E elas trouxeram os teclados QWERTY e a internet móvel. Em 2007, tivemos uma grande revolução no mercado de celulares, que nesse momento começaram a ser intitulados smartphones. Por quê? O contexto da época é que tinham sim smartphones que tinham muitas funções, porém esses aparelhos não eram hegemônicos no mercado. Muitos dos celulares vendidos no grande varejo tinham funções isoladas como ligação e player de MP3, alguns TV, outros acesso à internet, outros jogos, mas poucos eram aqueles dispositivos que tinham todas essas funções englobadas só neles mesmos e que executavam todas de uma forma satisfatória. Com todo o know-how, a Apple fez isso no iPhone e até hoje é uma marca extremamente relevante e com um share de vendas muito alto no mercado com várias marcas. E acabou desbancando a BlackBerry e a Nokia. Em 2008, como um projeto menor, tivemos o Android, que é um sistema operacional mobile, que vem crescendo bastante desde então. E com isso, tivemos a revolução do design e a experiência do usuário. E 2000 e presente, temos celulares cada vez mais modernos, com câmeras avançadas, inteligência artificial e conectividade 5G.
Notebooks e a evolução da computação portátil. Os primeiros computadores surgiram por volta da década de 80 e 90, sendo eles: o primeiro foi o Osborne 1, sendo o primeiro computador portátil. Ele tinha alguns problemas, dentre eles ser muito pesado e a tela que era minúscula. Então ele não era tão funcional. Já em 92, temos um dispositivo com a marca muito conhecida nesse mercado de laptops, que são os IBM ThinkPad. É uma marca que continua até hoje, porém com a tutela da Lenovo. Mas na época ele trouxe melhorias significantes na mobilidade e design e o avanço da tecnologia. Os ThinkPads têm como finalidade ser notebooks mais parrudos e com alta personalização. Ou seja, até hoje, são laptops que não são descartáveis como a maior parte dos que tem no mercado. Na época dele, já tinha dispositivos que eram, enfim, descartáveis em pouco espaço de tempo, assim como acontece hoje. Mas os ThinkPad, hoje com a Lenovo, ainda tem uma proposta muito interessante de serem intercambiáveis de componentes. Em 2006 temos os MacBooks, que eles revolucionaram a questão dos Ultrabooks. Ultrabooks são laptops extremamente finos, tão finos quanto uma caneta, e esse foi o marketing que a Apple utilizou na época. Os notebooks gamers e profissionais que surgiram por volta de 2010 são máquinas mais potentes para tarefas mais complexas, porém, muitas vezes perde a função de portabilidade. E hoje temos a computação híbrida, que são dispositivos como o Microsoft Surface e o Apple MacBook Air, que, que entregam alta performance, mas também uma excelente portabilidade. E o impacto da sociedade. Temos como impactos positivos o aumento da conectividade global, maior acesso à educação e a evolução das formas de entretenimento e trabalho remoto. Mas também temos desafios, que é a dependência tecnológica, questão de privacidade e segurança, e também a necessidade de inclusão digital. E temos como futuro das ferramentas digitais a expansão da inteligência artificial, computação quântica e o desenvolvimento de interfaces cérebro-máquina. E agora vamos falar sobre a classificação de componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos podem ser divididos em duas categorias principais: ativos e passivos. E sobre os componentes ativos, são aqueles que têm a capacidade de controlar fluxo de corrente elétrica e podem amplificar sinais e realizar outras funções importantes. Aqui temos alguns exemplos. Um dos mais famosos deles são os transistores. Transistores são componentes eletrônicos fundamentais para a maioria dos dispositivos eletrônicos modernos. Eles funcionam como interruptores ou amplificadores de sinais elétricos. A sua estrutura é composta por camada de um material semicondutor, que geralmente é silício, e com diferentes capacidades elétricas. Os tipos mais comuns são os bipolares e os de efeito em campo. Sua função permite controlar a passagem de corrente elétrica entre dois terminais chamados coletor e emissor, ou também dreno e fonte. O seu uso como interruptor pode abrir ou fechar um circuito, dependendo da tensão ou corrente aplicada na base ou gate, funcionando basicamente como um botão eletrônico. E como amplificador, ele pode aumentar a intensidade de um sinal fraco, essencialmente comum em rádios ou sistemas de áudio. E agora vamos passar para os circuitos integrados. Os CI são componentes que revolucionaram a indústria de tecnologia.
ao permitir que múltiplos transistores, resistores, capacitores e outros dispositivos fossem integrados em uma única peça de material semicondutor, que geralmente é silício. A sua estrutura é essencialmente um pequeno pedaço de silício, onde são gravados milhares, milhões ou bilhões de componentes eletrônicos, ou seja, isso tem contribuído bastante para a miniaturização desses dispositivos. E esses componentes são integrados para desempenhar funções específicas, como processamento de dados, armazenamento ou geração de sinais. Ele tem dois tipos: digital, que são projetados para operar valores binários, e estão dentro da maior parte dos computadores, celulares e dispositivos digitais. Também temos os analógicos, que são comuns para tratar sinais contínuos em dispositivos como amplificadores de som e controlador de sensores. Além disso, também temos a combinação que, que são utilizados nos sistemas mais modernos, ok? Tem como vantagem alta eficiência e velocidade, tamanho pequeno e baixo consumo de energia. Além disso, tem um custo reduzido para a produção em larga escala. Já os diodos são componentes bem simples, mas muito importantes, e eles permitem que a corrente flua apenas em uma direção. Ele funciona basicamente como uma espécie de válvula e ele tem uma estrutura formada por dois materiais semicondutores, que geralmente é silício, porém com propriedades diferentes. E essas camadas são separadas por positivo e tipo M negativo. Ele tem uma aplicação em fonte de alimentação, proteção de surto de corrente, iluminação tipo LEDs e circuitos de comunicação, além de outras utilidades. Eu peço que nesse momento pausem a tela para dar uma olhada nesse gráfico e vamos passar agora para os componentes passivos, ok? Componente passivo tem a função de limitar a corrente, armazenar energia e filtrar sinais. Um dos mais conhecidos são, sem dúvida, os resistores. Provavelmente você já viu esse tipo de dispositivo. Eles são dispositivos usados para limitar o fluxo de corrente em um circuito e funcionam transformando parte da energia em calor e criando resistência ao movimento dos elétrons. Os resistores são classificados pelo seu valor em resistência, sendo em ohms, e pela sua potência. Também temos os capacitores. Capacitores armazenam energia de forma temporária. Eles consistem em duas placas semicondutoras separadas por um material isolante dioelétrico, que, quando conectados à energia, acumulam carga e podem liberá-la rapidamente, sendo úteis para estabilizar a tensão, filtrar sinais e armazenar pequenas quantidades de energia. Ok? E já os eletroindutores. Eletroindutores são componentes que armazenam energia em forma de campo magnético e são basicamente bobinas de fio que resistem a mudanças da corrente elétrica, e eles são usados para criar filtros, armazenar energia, controlar o comportamento de sinais de alta frequência em circuitos. Aqui temos os botões, que são componentes extremamente comuns, que têm uma utilidade mecânica para controlar um circuito elétrico, que, quando pressionado ou girado, podem abrir ou fechar circuitos, ativar funções específicas ou ajustar configurações de dispositivos eletrônicos. Outro também conhecido são os fusíveis. Eles têm uma utilidade de proteção para evitar danos causados por excesso de corrente elétrica. E quando a corrente ultrapassa o seu limite específico, o fusível rompe com o aquecimento e previne o possível dano por sobrecarga ou incêndio. Após isso, eles perdem sua função e devem ser substituídos.
Aqui temos um resumo. Peço que pausem nessa tela. E agora vamos para privacidade e segurança digital. E como contexto introdutório, temos que hoje estamos em um mundo cada vez mais conectado, onde praticamente tudo está em nosso alcance pela internet. Porém, essa conexão traz certos riscos à nossa integridade online por meio de invasões, roubo de dados e ataques cibernéticos. E para garantir a nossa integridade, é fundamental preservar a nossa privacidade e evitar prejuízos. E hoje, a segurança cibernética não é mais uma opção, e sim uma necessidade. E a segurança cibernética envolve certas práticas e tecnologias para proteger nossos sistemas, redes e dados contra acesso de pessoas não autorizadas ou ataques maliciosos. Algumas dicas são fundamentais, como criar senhas fortes, manter software atualizado e usar autenticação de dois fatores, além de desconfiar de mensagens suspeitas. Aqui estão uma das práticas. Evite clicar em links suspeitos. Sempre usar antivírus e manter seus sistemas atualizados. Crie senhas fortes e únicas. Ativar a autenticação de dois fatores. E sempre desconfiar de mensagens alarmantes. Aqui temos um dos tipos de ameaças mais populares, que é o ataque phishing. São ataques guiados por engenharia social, feitos para enganar as pessoas e obter informações pessoais, como senhas, números de cartão de crédito e outros dados. Mas como funciona? Os atacantes geralmente enviam mensagens fraudulentas por e-mail, SMS e mídias sociais como WhatsApp, se fingem como instituições bancárias, lojas, serviços populares, como serviço de governo, ou até pessoas conhecidas. E essas mensagens incluem links que redirecionam para sites que são clonados. Por exemplo, é muito comum ver um clone de site da Americanas, da Amazon, do Mercado Livre, Banco do Brasil, entre outros. E eles parecem muito com os originais. E o usuário é induzido a colocar os seus dados naquele site. Já o malware. O que é um malware? É um termo que se refere a qualquer tipo de software malicioso projetado para causar danos ou obter acesso não autorizado a um dispositivo ou rede. Temos os vírus, que infectam outros programas ou arquivos para se propagar. Ransomware, que é um ataque direcionado que bloqueia os seus arquivos ou dispositivo e exige um meio de pagamento para liberá-los, geralmente por meio de criptomoedas. Temos os spywares, são softwares maliciosos que espionam atividades e coletam suas informações sem permissão. E os famosos cavalos de Troia, que disfarçam-se de programas úteis com certa função e são projetados para causar dano ou roubo a seus dados. O malware geralmente é instalado em dispositivo de várias maneiras. Por exemplo, você baixa um arquivo, vamos supor, um MP3, você clica e automaticamente o seu dispositivo já está infectado. E agora vamos passar para o assunto de ética e cidadania digital. E agora vamos para a norma de conduta online. As normas de conduta online são regras e princípios que orientam o comportamento de usuários na internet. Elas incluem práticas de respeito mútuo, proteção
da privacidade, uso responsável das informações e prevenção de situações negativas. Como fator fundamental temos segurança, evitar que informações sejam comprometidas, respeito, promover interação saudável entre usuários, e credibilidade, que é garantir que as informações compartilhadas sejam confiáveis. Já as normas, temos ser respeitoso, proteger privacidade, evitar disseminar notícias falsas, ser responsável e colaborar para um ambiente positivo. Além disso, também temos direitos e deveres. Os direitos no ambiente digital garantem que todos os usuários possam acessar e utilizar a internet com segurança, privacidade e liberdade. E sobre o direito à privacidade, no Brasil temos uma lei que se chama a Lei Geral de Proteção de Dados, a qual é garantida a proteção essencial dos dados pessoais. Ok? Além disso, também temos o direito à liberdade de expressão. Usuários têm direito de se expressar desde que respeitem as leis e direito de terceiros. O direito de acesso, a inclusão digital é obviamente fundamental e é garantido que todos os usuários tenham acesso à tecnologia e à informação. Direito à segurança, você tem o direito de navegar a internet sem estar exposto a riscos excessivos, como fraudes e ataques cibernéticos. E sempre é de dever do usuário respeitar direito de terceiros, nunca invadir privacidade, copiar conteúdo sem permissão ou disseminar notícias falsas, utilizar a internet de forma responsável, evitando assim práticas ilegais, proteger dados pessoais e denunciar conteúdos inadequados. E agora vamos para a mídia e informação. Fundamentos da análise crítica da mídia. Primeiramente, vamos introduzir a importância da análise crítica de informações. E as notícias falsas podem influenciar opiniões, manipular emoções e até mesmo causar prejuízos à saúde e à segurança pública. Para enfrentar esse tipo de problema, surgiram as plataformas de checagem de fatos, que são ferramentas indispensáveis para promover a veracidade das informações e fomentar o consumo consciente de notícias. Como identificar fontes confiáveis? Primeiramente, verifique a credibilidade da fonte. As fontes confiáveis geralmente são associadas a organizações renomadas, como pesquisadores, jornalistas conhecidos por sua ética, e, dentre alguns exemplos, incluem universidades, instituições científicas e grandes veículos de mídia com histórico de precisão. Sempre confirme as informações por meio de citações e referências. As informações respaldadas por dados, estudos ou fontes primárias sempre são mais confiáveis. Também identifique possíveis vieses. Toda fonte pode ter algum grau de viés, mas avalie se o conteúdo parece inclinado para favorecer determinada agenda ou opinião e considere interpretar aquelas informações. Sempre evite fontes anônimas ou pouco detalhadas, certo? E agora vamos para a compreensão dos princípios da credibilidade e da imparcialidade. A credibilidade e imparcialidade são pilares fundamentais para o consumo e produção responsável de informações, especialmente em um mundo saturado por notícias e conteúdos de diversas fontes. Compreendê-los é essencial para garantir a transparência,
credibilidade e ética na comunicação, ok? E o que é uma característica de uma fonte creditável? Ela deve ter transparência, especialização, consistência e deve ser atual, ok? Mas para identificar a impassabilidade, devemos, primeiramente, ver o equilíbrio, que é representado por diversos pontos de vista de uma forma mais justa. Deve conter uma linguagem neutra, se ausentando de adjetivos carregados ou tom emocional. E fatos sobre opiniões. Prioridade para evidências concretas, em vez de preferências pessoais. E também ter foco no contexto, inclusão de informações que ajudem a entender o todo sem distorções. Mas como a gente faz para identificar a manipulação de uma informação? Tem certas técnicas de manipulação de dados, por meios de edição de imagens, vídeos fora de contexto, ou até um assunto que é muito atual, as famosas IAs. E essas manipulações de dados, seja por meio de imagens, vídeos fora de contexto, é uma prática que distorce as informações, induzindo o público a interpretações erradas. Com as ferramentas digitais, cada vez mais avançadas e acessíveis, é essencial entender essas técnicas para promover proteção contra desinformação. Já a manipulação de imagens envolve alterações visuais que podem modificar completamente o contexto ou significado original. Alguns exemplos incluem edição ou remoção de elementos, montagem, deepfakes, que é algo extremamente fácil hoje em dia por meio da inteligência artificial. E para identificar vieses ou narrativas, primeiramente identifique a fonte, faça uma análise da linguagem, verifique os fatos, considere o que não está sendo dito, reconheça exemplos de generalizações ou estereótipos e examine as perspectivas opostas. E alguns exemplos práticos de desinformações, por exemplo, o que acontece em períodos eleitorais. Durante esses períodos, a desinformação pode distorcer a percepção pública sobre candidatos e propostas. Vamos a algum exemplo. No Brasil, redes organizadas de desinformações têm sido utilizadas para manipular debates públicos e influenciar resultados eleitorais, como é o caso de notícias falsas sobre o sistema eleitoral. Já na saúde pública, aconteceu um problema grave durante a pandemia do Covid-19, com uma série de desinformação sobre as vacinas e tratamentos, a qual levou muitas pessoas a recusarem a imunização e também adotarem práticas que são prejudiciais. Isso resultou no aumento dos casos e mortes evitáveis. Já na economia e consumo, notícias sobre empresas e produtos podem prejudicar a reputação e causar perdas financeiras. Fact-checking e ferramentas digitais. As ferramentas de checagem de fatos, muitas vezes por meio de plataformas, são organizações independentes
ou iniciativas colaborativas voltadas a verificar a veracidade de informações que circulam na mídia e redes sociais. Essas já agências fazem análise dos conteúdos como manchetes, posts e declarações públicas, também artigos, ou avaliação se são verdadeiros, falsos e enganosos. Mas como elas funcionam? O processo de checagem geralmente segue algumas etapas. Primeiramente, fazendo uma seleção do conteúdo a ser verificado. Após isso, investigação das fontes. E por fim, uma classificação final. Além disso, é muito necessário a transparência, pois essas plataformas devem explicar como foram as etapas até chegarem a tal finalidade. Ah, também é possível, por meio de pesquisa reversa de imagens, que são ferramentas extremamente úteis, verificar a autenticidade de uma foto ou até mesmo texto, para evitar assim a desinformação. E como funciona? Por exemplo, no caso de uma imagem, você pode fazer o upload de uma imagem ou inserir o link em um mecanismo de busca. E por meio deste, o sistema vai analisar e encontrar imagens relacionadas ou até mesmo onde ela já foi publicada, de forma original ou sem modificações. E é isso. Agora vamos para o tema pensamento crítico e raciocínio lógico. E nesse momento vamos desenvolver habilidades para questionar informações, mas por que isso é necessário? No ambiente a qual somos constantemente bombardeados por informações, é de extrema relevância a gente exercitar a análise crítica para, assim, fortalecer o discernimento e acabar evitando a propagação de desinformação. É necessário que, por meio do cultivo do hábito da curiosidade saudável, a gente se pergunte se essa informação faz sentido ou de onde ela vem, e também nunca aceitar tudo como verdade imediata. Verificar fontes, desenvolver pensamento analítico e duvidar de informações sensacionalistas ou emocionais. Também identificar títulos sensacionalistas e conteúdos virais. Mas como a gente identifica esse tipo de título? Muitas vezes eles irão ter falta de detalhes, ocultando assim informações relevantes, levando a gente a consumir tal conteúdo para somente assim esclarecer tal dúvida. Também promessas irreais. Muitos garantem soluções milagrosas ou informações exclusivas que, na verdade, não correspondem à realidade. Ou também informações de teor emotivo, a qual apelam para emoções como medo, indignação ou euforia, para que assim ganhem cliques. Também ler além do título, ter cuidado com viralizações, porque esse tipo de post espalha rapidamente e dessa forma é muito difícil verificar a autenticidade do conteúdo, e também consultar múltiplas fontes. Mas qual é o impacto desse tipo de título sensacionalista? Consumir e compartilhar esse tipo de conteúdo pode reforçar a disseminação de informação e criar pânico desnecessário ou até mesmo prejudicar reputações. Mas para que a gente aprenda
a fazer esse tipo de reflexão crítica, a gente deve fazer alguns exercícios, tais como questionar uma informação, verificar suas fontes e analisar o tom e finalidade de tal conteúdo. E agora vamos para o conteúdo de produção de conteúdo digital e empreendedorismo. O empreendedorismo digital refere-se à criação e gestão de negócios que utilizam por meio de internet, tecnologias digitais e plataformas online como base de suas operações. Mas por que o empreendedorismo digital é tão relevante hoje? Ah, por meio dele, aconteceu a democratização do acesso ao mercado. O empreendedorismo digital permite que pessoas de diferentes contextos acessem oportunidades de negócios sem depender de grandes investimentos iniciais, por meio de plataformas como redes sociais, marketplace e ferramentas de criação que facilitam a entrada de novos empreendedores. Também, com isso, temos flexibilidade e inovação, podendo seguir modelos de trabalhos flexíveis, home office, promover inovação ao permitir que empreendedores desenvolvam ideias originais, como aplicativos ou cursos online, e também ferramentas tecnológicas. Também houve com isso a mudança do comportamento do consumidor, que está cada vez mais optando por compras online e também consumo de conteúdo digital. E essas plataformas têm desempenhado papel fundamental na evolução de negócios modernos, permitindo que empresas alcancem novos públicos e também otimizarem suas operações e gerarem valor de forma mais inovadora. Alguns exemplos são os e-commerce, redes como Shopify, WooCommerce, Amazon. Também temos redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. E também streaming e conteúdo, como YouTube, Spotify, Twitch, dentre outros. E agora vamos trabalhar os fundamentos da produção de conteúdo. Primeiramente, vamos ter o storytelling. Mas o que é storytelling? É uma técnica de comunicar uma mensagem ou ideia por meio de histórias envolventes. Essas narrativas podem ser fictícias ou baseadas em experiências reais e são estruturadas para capturar a atenção e despertar emoções e inspirar ações. Tendo como aplicação marketing e publicidade, as marcas utilizam histórias para criar campanhas memoráveis e construir conexões emocionais com seus consumidores. Também é presente na educação. Professores e educadores compartilham narrativas para tornar os conceitos mais compreensíveis e impactantes. Também, na liderança, os líderes usam essas histórias para motivar suas equipes. E também isso está presente em vários tipos de mídia de entretenimento, como livros, filmes, séries ou até mesmo podcasts. Também temos o SEO e o marketing de mídias sociais. O SEO e o marketing de mídias são duas estratégias essenciais para aumentar a visibilidade online e conquistar novos públicos. Embora sejam diferentes, elas podem ser complementares quando aplicadas de forma eficaz. Mas o que é o SEO? Refere-se a um conjunto de práticas que ajudam websites e conteúdos a serem encontrados de forma orgânica em mecanismos de busca como Google, Bing ou Yahoo. Mas quais são os componentes principais? Primeiramente, palavras-chave, que são identificadores
que os usuários usam e utilizados estrategicamente no conteúdo. Também temos a otimização de conteúdo, produzir artigos, páginas relevantes e também úteis com qualidade que atenda às demandas dos visitantes. E também temos o SEO técnico, que garante que um site seja rápido, responsivo, que é a compatibilidade dentre vários dispositivos, e também tem uma estrutura de fácil leitura para os motores de busca. Além disso, também temos a análise de dados, que monitora as métricas de tráfego, a taxa de rejeição e a posição no ranking para ajustar as tais estratégias. Também temos a monetização de conteúdo, porque, afinal, de alguma forma, é necessário que todo o conteúdo gerado tenha algum tipo de rentabilidade. A monetização de conteúdo é o processo que gera receita a partir do material produzido e compartilhado online. E com o crescimento da economia digital e das plataformas virtuais, criadores de conteúdo têm mais oportunidades do que nunca para transformar sua criatividade em algo que seja lucrativo. Publicidade, anúncios, marketing de afiliados, venda de produtos, plataformas como Patreon ou até mesmo financiamentos coletivos e assinaturas, conteúdos exclusivos, monetização de plataformas de redes sociais ou até mesmo licenciamento e direitos. Pronto, mas agora vamos fazer uma introdução ao e-commerce. O e-commerce, também conhecido como comércio eletrônico, revolucionou a forma que os consumidores e empresas realizam transações e, com a internet, tivemos uma conveniência maior para comprar ou vender serviços e produtos por meio da internet. E o e-commerce tornou-se peça central na economia global e também na experiência do consumidor moderno. Também temos alguns modelos de e-commerce, business to consumer. As empresas vendem diretamente para consumidores, como acontece com a Amazon. Business to business, empresas fornecem para outras empresas e também de consumidor para consumidor. Transações entre consumidores que facilitam esse tipo de transação por meio de plataformas como Mercado Livre ou eBay. Também temos o Direct to Consumer. Marcas vendem diretamente para consumidores, eliminando assim o intermédio de outros varejistas, ok? Mas por que é tão relevante? Temos aquela questão da conveniência, a internet está 24 horas por dia e também você não precisa sair de casa. Tem um amplo alcance, você pode atingir tanto mercados nacionais quanto internacionais. Também temos um menor custo operacional e uma grande facilidade de personalização. E por fim, iremos falar sobre cidadania digital. Temos aqui alguns exemplos de boas práticas em mídias sociais. Primeiramente, é fundamental ser respeituoso, evitar disseminação de notícias falsas, preservar a sua privacidade, dar crédito a conteúdo de terceiros, ser cuidadoso com o seu tempo online e denunciar abusos. A cidadania digital
é a extensão do que significa ser um cidadão responsável e consciente no mundo real. E no espaço virtual, ela envolve o uso ético, respeituoso e responsável das tecnologias digitais, contribuindo assim para uma convivência harmônica e construtiva. E os impactos de ações individuais na construção de comunidades saudáveis? Temos que ações individuais têm impacto profundo na construção de comunidades digitais saudáveis. Em ambiente virtual, cada gesto, interação e decisão que tomamos contribui para moldar a cultura e o tom dessas comunidades. Quando promovemos práticas positivas, como respeito mútuo, empatia e responsabilidade, ajudamos a criar um espaço onde os usuários se sintam seguros e valorizados, ok? Por outro lado, ações irresponsáveis, como disseminar desinformação ou praticar discurso de ódio, prejudicam a convivência online, gerando divisões, impactos emocionais nas pessoas envolvidas, certo? E agora vamos fazer uma reflexão sobre fake news, cyberbullying e crimes digitais. Fake news, cyberbullying e crimes digitais são problemas graves que refletem os conflitos éticos e sociais da era digital. A disseminação de notícias falsas prejudica a confiança nas informações e fomenta a desinformação, causando impactos negativos na sociedade. E a falta de verificação antes de compartilhar essas notícias só acaba por amplificar esse tipo de problema, criando ciclos de confusão e manipulação. Já o cyberbullying, por sua vez, afeta diretamente a saúde mental de suas vítimas, promovendo sofrimento psicológico e isolamento. Comentários ofensivos, humilhações e ameaças online são formas comuns desse comportamento, que por muitas vezes é impulsionado pela sensação de anonimato que a internet dá a essas pessoas. Também, os crimes digitais abrangem práticas de roubo de identidade, invasão de privacidade, fraudes financeiras, e esses atos destacam a importância da segurança digital e o uso responsável dessas tecnologias. Ok?